Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí, agora vamos continuar aqui com a nossa sequência de videoaulas do dia. Agora que você já assistiu ali a videoaula da civilização chinesa, vamos aprender aqui como que surgiu, como que se formou a civilização indiana? Vamos? Em primeiro lugar, para a gente sempre relembrar que é muito importante, nós vimos ali, pessoal, que os primeiros povos mesopotâmicos, a civilização mesopotâmica, ela vai se desenvolver aonde? Em torno dos rios, lembra? Em torno dos rios Tigre e o rio Eufrates. E a civilização chinesa foi a mesma coisa, lembra? Ela vai se desenvolver ali em torno do rio Amarelo, olha aí na imagem. E aí, pessoal, no caso da civilização indiana, será que é a mesma coisa? Será que eles vão também se desenvolver em torno dos rios? Exatamente. A civilização indiana, pessoal, vai se fixar ali ao longo do tempo próximo ao rio Indo. Isso vai acontecer por volta de 7.000 anos antes de Cristo. Então, nessa época, nós ainda não temos uma civilização formada, tá bom? Nessa região indiana, não temos. O que temos é o início da civilização, né? O início da fixação desses primeiros grupos humanos ali naqueles territórios próximos ao rio Indo. E com o passar do tempo, vamos ter aí o desenvolvimento, o surgimento de uma civilização. E aí, pessoal, então, por volta de 2.600 anos antes de Cristo, nós vamos ter aí a primeira civilização indiana, que vai surgir através da cidade de Harappa. Então, dentro da cidade de Harappa, nós vamos encontrar ali todos os vestígios, todos os relatos que nós podemos considerar, então, essa cidade como sendo a primeira civilização, tá? E, pessoal, a cidade de Harappa, ela tinha um sistema muito bem planejado para poder atender a sua cidade, aos seus povos que habitavam ali. Ali nós vamos encontrar uma rede de esgoto, uma rede de saneamento para enviar água para a população. Nós vamos encontrar uma agricultura, eles plantavam diversos alimentos, eles domesticavam os animais. Eles também, pessoal, construíram uma muralha para cercar a cidade. Então eles já se preocupavam em fazer a defesa daquela cidade, se preocupavam com as atividades cotidianas. E aí nós temos uma civilização ali com a cidade de Harappa. E, pessoal, não se sabe o porquê, mas com o passar do tempo, essa cidade começou a ser abandonada. E lá por volta de 1900 a.C. que isso acontece. Essa cidade começa a ser abandonada e a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. E o que nós temos aí, hoje em dia, né, são os vestígios, né, o que nós conhecemos, o que sobrou, que nós temos conhecimento. Vejam aí na imagem a cidade de Harappa. E aí, pessoal, coincidentemente ou não, com o abandono dessas cidades harapenses, nós vamos ter aí a chegada de outros povos aos territórios indianos, que são os povos nômades, guerreiros e de origem ariana. Vamos entender aqui agora? Povos nômades, o que isso significa? Que eles eram povos que andavam sempre de local em local, eles não se fixavam num lugar só. Então, é exatamente por isso que eles vão chegar ali àqueles territórios indianos, porque eles já têm esse costume de andar sempre de um local para o outro. Eles eram povos guerreiros e povos de origem ariana. O que é uma origem ariana, professora? Nós podemos dizer, pessoal, que esses povos de origem ariana, eles são povos de origem europeia, tá? Então, lembre-se disso, povos de origem ariana, nesse caso aqui, eles relata que eles eram povos de origem europeia, eles teriam vindo da Europa e chegaram e se instalaram aqui nesse território. E aí, pessoal, eles vão se estabelecer diferentemente do que acontece com a cidade de Harappa, que se fixou ali próximo ao rio Indo, onde hoje é o Paquistão. Eles vão se fixar ali próximo ao rio Ganges, tá? Então tem uma diferençazinha ali dentro. E aí, pessoal, esses povos de origem ariana, eles escreveram uma espécie de vários livros que se chamavam de Vedas. Esses livros eram os Vedas. E através desses livros, pessoal, nós temos conhecimento de como funcionavam suas cerimônias religiosas, seus costumes, as suas leis e diversas outras coisas desses povos de origem ariana. E justamente por isso, pela importância que esses livros têm, porque através dele nós conseguimos conhecer muito melhor sobre esses povos, esse período vai ficar conhecido como período védico. Então, é o período védico por causa dos Vedas, que são os livros, tá? Os livros que esses povos aqui de origem ariana vão começar a produzir ali, relatando toda a sua vivência dentro daquele período. E aí, pessoal, esses
indiana, eles se consideravam superiores aos antigos povos que habitavam os territórios indianos. Pois é, eles achavam que eles eram mais importantes, que eles eram superiores aos antigos povos. E justamente por eles se considerarem superiores, mais importantes, eles vão criar ali dentro daquela sociedade indiana uma sociedade de castas. Professor, o que é uma sociedade de castas? Nós vamos aprender agora, tá bom? Pessoal, uma sociedade de castas é um sistema extremamente rígido de demarcação social. Professor, ainda não entendi. Calma aí que a gente vai explicar. Pessoal, esse sistema de demarcação social vai dizer qual posição social cada pessoa ocupa dentro da sociedade. Então, eles criam esse sistema de castas justamente porque eles se consideram superiores. Então, eles vão criar esse sistema para fazer uma espécie de separação entre a sociedade, entende? De quem é mais importante e quem é menos importante dentro da sociedade. Então, eles vão criar um sistema que é muito rígido de demarcação social. Esse sistema é tão rígido que a gente não consegue mudar de casta. Uma casta superior e uma casta inferior. Se você nasce numa casta inferior, você não consegue mudar para uma casta superior. Sabe por quê? Porque essa casta, esse sistema de castas, ele acontece através do seu nascimento. Ou seja, de acordo com a família que você nascer, se você nasce de uma família de brahmanes, você vai ser um brahmane. Se você nasce em uma família de sudras, você vai ser um sudra. E a gente vai ver melhor aqui como que isso funciona, tá? Mas o seu nascimento que vai marcar, vai definir qual posição social que você ocupa dentro da sociedade. Não é o dinheiro, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, você ser o mais rico, não adianta. O dinheiro não compra a sua posição social dentro da sociedade. O casamento também não. Não adianta uma pessoa se casar com uma outra pessoa de uma outra casta para mudar de casta. Isso também não resolve. Somente o nascimento que vai demarcar qual posição social que você ocupa dentro da sociedade. Então vamos conhecer melhor como que isso funcionava? Vejam aí agora na imagem. Em primeiro lugar, pessoal, nós temos aí os brahmanes. Os brahmanes, eles ocupam aí um lugar privilegiado dentro dessa sociedade de castas. Eles ocupam o primeiro lugar. Eles eram os sacerdotes, né? Esse grupo era formado pelos sacerdotes. Eles controlavam ali todos os rituais e também ocupavam os cargos mais importantes no estado. Embaixo, pessoal, nós temos aí os kshatriyas. O que eram os kshatriyas? Eram os nobres guerreiros. Eles formavam uma casta dominante juntamente com os brahmanes, ou seja, eles também mandavam, eles também tinham uma importância muito grande dentro daquela sociedade. Depois, pessoal, nós vamos ter os vaixás. Dentro da casta dos vaixás, a gente vai ter o grupo dos comerciantes, dos artesãos, dos agricultores, e geralmente eles eram muito ricos. Mas lembra que a riqueza não compra a sua posição social? Então, e justamente por eles fazerem parte dessa casta, eles tinham que pagar impostos e tinham que trabalhar na guerra também, tinham que servir na guerra porque eles eram vaixás. E aí depois, pessoal, nós temos os sudras. Os sudras eram os servos, eles geralmente trabalhavam dependendo de alguém. Eles eram descendentes dos antigos habitantes da Índia. E aí, pessoal, abaixo desse grupo dos sudras, e por último nós temos um grupo dos Dalits. Os Dalits eram as pessoas consideradas impuras. Eles não tinham nenhum direito porque acreditavam que eles teriam desobedecido às leis religiosas. Esse sistema, pessoal, de castas, ele foi abolido em 1950 pela Constituição indiana. Mas até hoje nós temos aí cerca de 200 milhões de indianos que ainda sofrem um preconceito social dentro da sociedade por serem considerados intocáveis, ou seja, esse grupo dos Dalits, ele ainda meio que existe dentro dessa sociedade e traz ainda muita divisão, muito preconceito social dentro da sociedade. E aí, pessoal, agora que nós já entendemos sobre a cultura desses povos, como formava essa divisão social dentro dessa civilização indiana, vamos conhecer um pouquinho sobre a religião desses povos? Pessoal, dentro da região da civilização indiana, nós vamos ter o desenvolvimento de uma religião hinduísta. Nós temos aí o hinduísmo. O hinduísmo, pessoal, é a crença no deus Brahma, ou seja, um deus superior que controla ali todo o universo. Pessoal, esses primeiros grupos indianos, eles acreditavam que existiam diversas forças da natureza
para controlar aí todo o universo. Mas com o passar do tempo, então eles vão criar essa figura de um ser superior que está acima de qualquer outra divindade da natureza, de qualquer outra força da natureza, e esse Deus superior vai controlar todo o universo. E é esse Deus Brahma, vejam a imagem dele também. E aí, pessoal, dentro dessa religião Brahma, ou Brahmani, ou hinduísta também, que nós podemos chamar, nós temos a crença na reencarnação. Esses povos, eles acreditam na reencarnação, e a reencarnação acontece porque você carrega consigo o karma. O que é isso, professora? Então, pessoal, o karma é aquilo que você teria feito na sua vida passada. Então, se você fez uma coisa muito ruim na sua vida passada, você está pagando por isso até hoje durante a sua vida. E como é que faz para se libertar disso? Será que tem alguma forma de se libertar disso e de parar de reencarnar tantas vezes? Existe sim. Você tem que passar então por um caminho, uma espécie de um processo de purificação para sua alma conseguir então se libertar de tantas reencarnações por causa do karma que você carrega. E aí então a gente tem a formação dessa religião hinduísta. Então, a crença na reencarnação e a crença no Deus Brahma, que é um Deus superior. Então, lembrem disso. E aí, pessoal, dentro da civilização indiana, a gente também tem uma outra religião que é muito importante, muito conhecida no mundo todo, que é o budismo, né? Quem nunca ouviu falar do budismo? O budismo, pessoal, ele tem hoje em dia cerca de 300 milhões de seguidores. O budismo está relacionado aí com a meditação, com o yoga, a prática do yoga, né? Quem nunca viu falar de yoga, de budismo, né? Então, pessoal, essa religião surge também dentro da civilização indiana, tá? E é uma religião que acredita, então, na prática da meditação, que acredita que o sofrimento é inevitável, o que precisamos fazer, então, é aprender a passar por esse processo. E, pessoal, agora que você já viu também sobre a civilização indiana, façam novamente a leitura do livro, tirem as dúvidas de vocês, me procura, me manda uma mensagem no fórum, na plataforma, nos grupos, no e-mail, não fiquem com dúvida, tá bom? Que não pode ficar com dúvida, e façam uma boa leitura, porque de repente uma dúvida que você tem pode ser sanada simplesmente com uma boa leitura, tá? A boa leitura é fundamental para a gente trabalhar aqui dentro da história, tá bom? Vou sempre reforçar isso com vocês, que uma boa leitura é fundamental aqui para a gente entender melhor a história. E questionem, pesquisem, usem dicionários de português para entender palavras que vocês não conseguiram compreender dentro da leitura. Utilizem esses recursos, pesquisem no Google e tirem suas dúvidas comigo também, tá bom? Então agora a gente vai avançar para as atividades no decorrer da semana e vamos tirando as nossas dúvidas aí. Tchau!